Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos neste momento a olhar para o Evangelho de São Lucas. E estamos no capítulo 11 deste mesmo Evangelho. Jesus aqui vai ensinar a oração chamada do Pai Nosso. E vamos ver o que é que Jesus nos quer ensinar com esta oração. Creio que a maioria de nós que está a ouvir este programa conhece bem esta oração. O Evangelho de Mateus tem uma oração idêntica, ou talvez a mais conhecida, e aqui o Evangelho de São Lucas apresenta nuances ligeiramente diferentes da oração do Pai Nosso apresentada em Mateus. No entanto, creio que Jesus, ao dar esta oração, ele queria primeiro que cada um de nós aprendesse a relacionar-se com Deus. Não tanto dar uma fórmula em que nós nos baseamos para repetir, tipo receita de um bolo ou uma coisa assim, mas dando alguns princípios importantes ao longo desta oração. A oração é a forma como nós falamos com Deus e ouvimos Deus. É uma conversa que nós fazemos com Deus na realidade. Então, quando nós oramos, estamos na presença de Deus. É como falar com um amigo nosso. E é isso que Jesus Cristo vai nos ensinar nesta oração. Mas vamos passar já à leitura do capítulo 11, começando então pelo verso 1. Abrindo em Lucas, capítulo 11, verso 1, diz assim o texto. Uma vez estava Jesus a orar num certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Jesus então disse-lhes: Quando orarem, digam assim: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão que pedimos. Perdoa-nos as nossas ofensas, pois nós também temos perdoado a todos os que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação. Como eu disse, esta oração tem nuances diferentes daquela que Jesus Cristo apresenta no Evangelho de São Mateus. Eu creio que o relato ou o registro que Lucas quer fazer aqui quer salientar de facto alguns princípios desta oração. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos ver. Em primeiro lugar, é necessário entender e ver aqui que Jesus Cristo tinha este hábito de se retirar. Retirar para o deserto, retirar para um monte, retirar para um período de silêncio para orar. Necessitamos buscar, como Jesus Cristo fazia, essa comunhão com Deus. Esse momento de estar, no fundo, num tempo particular com Deus. No fundo é como quando nós temos uma relação com a nossa esposa ou com nossos filhos, precisamos de ter tempo para falar com eles. Precisamos de ter um tempo descontraído, sem pressões, sem stresses, para poder falar do dia-a-dia, daquilo que aconteceu, de desabafar. No fundo, a oração é exatamente esse momento em que nós nos encontramos com Deus sem mais nenhuma preocupação, sem mais nenhuma outra motivação senão o estar com Deus, falar com Deus, ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Nós devemos orar porque precisamos dessa relação, porque de alguma forma gostamos de estar na presença de Deus. Não é algo que é um ato religioso, um ato de cumprimento simplesmente de dever. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o prazer de estar na presença de Deus. Eu espero sinceramente que a sua oração que você faz, o seu tempo a sós com Deus, seja um tempo de prazer. Ultimamente tenho conversado com algumas pessoas e às vezes fico preocupado, porque algumas delas dizem: eu já não tenho prazer na presença de Deus. Alguns dizem: eu tenho receio de estar na presença de Deus. Quando isso acontece, normalmente tem a ver com desvios que nós fizemos na nossa vida que nos afastaram de Deus. E então já temos receio de chegar na presença de Deus, pois sabemos que Ele, com o seu amor, nos vai querer corrigir, nos vai querer trazer de volta ao seu regaço, ao seu colo. E às vezes nós não queremos isso. É como quando os filhos fazem asneiras. Eles não querem se confrontar com o pai. Eles fogem para que não sejam confrontados com a sua asneira. Eles sabem que fizeram mal, mas não querem chegar à presença do pai para dizer: Pai, desculpa, fiz mal. E às vezes nós somos assim. Eu tenho aprendido muito com os meus filhos pequenos
muito eles me ensinam acerca da minha relação com Deus. Eu vejo que quando eles fazem de facto essa asneira, eles fogem de mim. Não é que eu vá espancá-los ou coisa assim do género, mas eles sabem que serão confrontados com o seu erro. Irão ser questionados porque é que fizeram aquilo, irão certamente ser disciplinados por causa disso. E eles evitam isso, mas eles sabem que é inevitável esse encontro. Assim como muitos de nós, precisamos de estar na presença de Deus. Precisamos de voltar a esse momento de olhar Deus, de falar com Ele, de dizer: Senhor, errei, pequei, preciso de Ti de novo. Pega-me no colo, corrige-me e leva-me para junto dos Teus braços. Então é esse momento, é a oração, é estar no colo de Deus a conversar, uma conversa íntima com Deus. E foi isso que Jesus Cristo nos quis ensinar. E era isso que os discípulos não sabiam fazer. Muitas vezes nós pegamos nas orações e fazemos delas um rito. Fazemos delas um certo religiosismo, uma certa ritualidade. Pensamos que orar é isso. Algumas pessoas pensam que orar é parar 3 ou 5 vezes ao dia e naquele preciso momento, virado para determinado lugar, então aí orar. A palavra de Deus nos mostra que a oração é constante. Por isso, o apóstolo Paulo em Tessalonicenses ele diz: orai sem cessar. É um desafio para nós estar em constante comunhão com Deus. Aqui os discípulos de Jesus Cristo não sabiam orar, por isso eles pedem a Jesus que Ele os ensine. No fundo, nós deveríamos ter essa mesma atitude. Pedir: Jesus, ensina-me a falar contigo. Eu quero aprender a falar contigo. Pois, de alguma forma, a palavra de Deus nos mostra que se nós muitas vezes não recebemos os pedidos que havemos feito a Deus, tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de não sabermos pedir. Precisamos de aprender a orar. Então vamos olhar para esta oração que Jesus fez e aprender com Jesus. Jesus queria ensinar-nos a orar por meio do Espírito Santo. Ele conduz-nos em toda a verdade. Ele, diz a palavra de Deus, intercede por nós, assim como Jesus Cristo intercede por nós diante do Pai. Então, de facto, temos muitas pessoas a interceder por nós. Temos, de facto, alguém que nos ensina a orar. E certamente hoje vamos dar mais um passo na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus e vamos aprender a orar. Vemos aqui que os discípulos repararam que João Batista, que era aquele que foi o precursor de Jesus Cristo, aquele que antecedeu Jesus, que preparou o caminho de Jesus, ele ensinava os seus discípulos a orar. Tanto que eles dizem aqui no verso, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Então vemos aqui que era uma disciplina espiritual fundamental para a vida do homem. João Batista estava preocupado com isso e ele ensinou os seus discípulos a ter esse momento de encontro com Deus. Então a oração é algo fundamental e Jesus vai então pegar neste apelo que o discípulo faz e passar a ensinar a estes discípulos como orar. Jesus, creio eu, não queria que esta oração se tornasse uma repetição. Uma repetição muitas vezes vazia e oca. Uma repetição em que quase nem notamos o que estamos a dizer. A oração é como muitas pessoas têm feito, vinda do coração. Essa é aquela oração que Deus ouve. Eu creio que não faz mal fazer esta oração, repetir esta oração que Jesus nos deixou aqui. Creio que faz mal sim, se nós a repetirmos como uma fórmula, pensando que, dizendo estas palavras, então elas são milagrosas. Não. A oração válida para Deus é aquela que procede do nosso coração. É aquela que é sincera, aquela que busca a intimidade com Deus, aquela que procura conhecer o coração de Deus, aquela que procura ouvir Deus. Então, nesta oração do Pai Nosso, nós podemos identificar algumas questões importantes. Temos que olhar para ela e ver o que é que Jesus Cristo nos queria ensinar. Já vimos que não era a intenção de Jesus que ela se tornasse uma repetição. E isso nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Jesus diz claramente ali naquele texto que não é com vãs repetições, por muito dizermos a mesma coisa, que vamos ser ouvidos. Isto é muito claro nas Escrituras. Por isso, se você tinha esse hábito, talvez foi ensinado até assim, a fazer a mesma oração vezes sem conta. Olhe para aquilo que Jesus está a querer ensinar. Ouça como Jesus quer que a oração seja feita. E lá em Mateus, Jesus diz claramente, não é com vãs repetições. Então, quando nós repetimos uma oração, ela deve ser uma oração que faz sentido para nós e que vem do fundo do nosso coração. Por isso, voltando aqui à oração de Jesus Cristo, verso 2 diz assim: Jesus disse-lhes então, quando orarem, digam assim:
Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, pois nós também perdoamos a todos os que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação. Se analisarmos cuidadosamente esta oração, vamos ver que ela se inicia com a adoração. E aqui é que eu creio que Jesus estava a querer ensinar aos seus discípulos os princípios que vão nortear esta oração. Então ela começa dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Primeiro ela começa por identificar uma relação com Deus. Começa por dizer Pai. Essa relação é fundamental para nós podermos orar. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes, quando entravam no templo e quando entravam no lugar santo dos santos, eles nunca saberiam se Deus iria aceitá-los ou não. E agora Jesus Cristo vem dizer: a tua relação com Deus é como de um filho amado. Por isso podes clamar a Deus Pai. Depois vemos que esta relação de intimidade com Deus transforma-se em adoração, dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, eu quero adorar-te porque tu és santo. Eu quero adorar-te por quem tu és. Eu quero adorar por causa da tua pessoa, não por causa daquilo que tu fazes, mas por causa do teu nome. E este é o início desta oração. Jesus olha para os seus discípulos e vai dizer: a ideia não é repetir palavras. A ideia é ter uma relação com Deus. A ideia é poder dizer a Deus: Deus, eu te adoro por quem tu és, independentemente das circunstâncias, independentemente se eu tenho saúde ou não tenho saúde, independentemente se eu tenho bens ou não tenho bens, independentemente da minha vida, como ela está neste momento, eu te adoro por quem tu és. Santificado seja o teu nome. E depois esta oração continua e diz: venha o teu reino. Que afirmação tremenda esta aqui. Eu espero que cada um de nós possa dizer isto do fundo do coração. Deus, venha o teu reino. Você é capaz de dizer isto sinceramente? Sabe o que isto implica? Fazer uma oração, uma declaração destas a Deus? Significa que nós queremos que a verdade seja estabelecida no nosso meio. É isso mesmo que você deseja? É capaz de dizer isto do fundo do seu coração? Deus, eu quero que a tua verdade se estabeleça, a tua justiça estabeleça, o amor se estabeleça. Eu creio que infelizmente muitas vezes nós oramos esta oração: Pai Nosso, venha o teu reino, mas nós na realidade vivemos em mentira. Talvez estamos a praticar injustiças. Então nós não podemos dizer sinceramente: venha o teu reino, porque Deus iria começar por nós. Deus iria começar a fazer justiça por nós. Deus iria começar a estabelecer a verdade por nós. É interessante que há algum tempo atrás uma igreja estava em oração dizendo exatamente isto a Deus: venha o teu reino. Venha, ó Deus, fazer-se justiça. Deus vem purificar o nosso país. E o interessante foi que Deus começou por essa igreja. Começou a trazer à tona alguns pecados, algumas situações que estavam erradas. E houve necessidade de purificar essa igreja. Houve necessidade de disciplinar algumas pessoas. Houve necessidade de que essa igreja fosse verdadeiramente purificada. Por isso, quando nós fazemos uma oração a Deus, devemos estar bem cientes daquilo que estamos a pedir a Deus. Quando nós declaramos: Deus, venha o teu reino, deve ser algo que nós, em primeiro lugar, avaliamos a nossa vida. Colocamos a nossa vida no trono de Deus, dizendo: Senhor, eu quero que isto aconteça na minha vida. Quero que o céu desça até ao meu lar. Quero que o céu desça até ao meu coração. Quero que a verdade seja estabelecida em primeiro lugar na minha vida. Então, precisamos de dizer: venha o teu reino, compreendendo o que Ele quer dizer. A verdade é fundamental ser estabelecida na nossa vida familiar. Ainda que às vezes possa doer essa verdade, é necessário que o reino de Deus seja estabelecido. Então, quando você orar de novo o Pai Nosso, entenda o que quer dizer: venha o teu reino. E o diga se for sincero do seu coração. Depois vemos que esta oração apresenta as nossas necessidades. Depois de adorarmos a Deus, depois de termos esta relação íntima com o Pai, depois de podermos dizer: Deus, estabelece a verdade e a justiça no nosso meio, então nós podemos dizer: Deus, cuida de mim. Deus, dá-me o pão de cada dia. Dá-me o pão que eu preciso. Dá-me o trabalho que eu necessito para ganhar o meu sustento. Cuida da minha saúde, ó Deus. Ajuda-me a viver um pouco mais perto de Ti. Deus, ajuda-me a caminhar no Teu caminho. Então podemos dizer a Deus: Senhor, aqui está a minha necessidade. Dá-me o pão de cada dia que eu preciso.
Apresenta a Deus as tuas necessidades na oração. É aquilo que Jesus Cristo estava a ensinar aos seus discípulos. Criem uma relação com Deus. Depois, em seguida, adorem a Deus. Depois digam, Senhor, estabelece o teu reino na minha vida. Traz a verdade e a justiça para o nosso meio. Depois dizemos, Senhor, eu preciso disto. Infelizmente, às vezes as orações que nós fazemos a Deus são mais um peditório do que uma oração. Ou seja, nós sentamos-nos, talvez até ajoelhamos-nos ou ficamos prostrados diante de Deus e logo começamos a desenrolar um leque variadíssimo de necessidades. Pedimos e pronto, ficamos por aí mesmo. As nossas necessidades devem fazer parte, sem dúvida, da oração, mas não deve ser só isso. A seguir à apresentação das nossas necessidades, vemos um texto que é profundíssimo e é extremamente importante para a nossa relação com Deus. Diz assim, perdoa-nos as nossas ofensas, pois nós também perdoamos a todos os que nos ofendem. Aqui está algo extremamente terapêutico para a nossa vida em sociedade. Deus está a ensinar-nos que nós devemos perdoar. Deus está a dizer através desta oração, tu só podes pedir perdão se tu já perdoastes. Deus está inclusive a condicionar o nosso perdão que Ele nos dá ao perdão que nós já demos aos outros. Por que é que Deus faz isto? É porque Deus é mauzinho? É porque Deus nos quer ver mal? Não, antes pelo contrário. Deus sabe que enquanto nós não perdoarmos, nós vamos ter amargura no nosso coração. Enquanto nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, inclusive os nossos inimigos, nós vamos ficar amargurados, vamos morrer por dentro. Então Deus está a dizer, olha, para que eu te possa perdoar verdadeiramente, tu tens que perdoar ao teu pai, tens que perdoar à tua mãe, tens que perdoar ao teu esposo, à tua esposa, tens que talvez perdoar aos teus filhos o percurso de vida que estão a tomar, tens que perdoar aos teus patrões, aos teus tios, aos teus avós, tens que estabelecer as relações um com o outro. Não podem permanecer nessa atitude defensiva, pensando que se não perdoares, estás a magoar o outro. De forma alguma, quem sai a perder és tu. Está Deus a dizer através desta oração. O apóstolo Paulo nos diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vemos que o exemplo provém de Deus. E nós devemos seguir esse exemplo, de perdoar os outros. Quem sai beneficiado com isso somos nós, em primeiro lugar. Então aqui temos a oração do Pai Nosso. Esta oração tão importante para a nossa relação com Deus. Começamos com uma relação, começamos com a adoração, depois apresentamos a declaração de que venha o teu reino, depois dizemos, Senhor, está aqui a minha necessidade. Por último, confessamos o nosso pecado. E aqui temos um modelo de oração de Jesus Cristo. Esta é a oração que Jesus quer que você faça. Em seguida, Jesus vai falar sobre a importância de perseverar na oração. Ele conta a história de um amigo que vai bater à casa do seu amigo para lhe pedir pão. E este diz, não me importunes, já é tarde, não quero saber. E diz assim Jesus, pois eu vos digo que ainda que não se levante para lhe dar os pães, acaba por se levantar para lhe dar tudo o que for preciso, não por ser seu amigo, mas para não ser incomodado. Vemos que a insistência aqui, Jesus usa esta história para mostrar como é importante perseverarmos na oração, continuarmos a pedir aquilo que de facto necessitamos para o nosso dia a dia. O verso 9 continua a dizer, por isso vos digo, peçam que Deus vos dará, procurem que hão de encontrar, batam à porta e ela há de abrir-se. Pois o que pede recebe, o que procura encontra, e a quem bate a porta se abrirá. Algum de vocês que seja pai, será capaz de dar ao filho uma cobra se ele pedir peixe? Ou um escorpião se pedir um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Vemos a importância aqui da nossa relação uns com os outros. Se nós que somos maus damos boas coisas, muito mais Deus nos dará boas coisas, pois Deus é amor. O verso 14 continua, Jesus estava a expulsar um espírito mau que era mudo. Quando o espírito mau saiu, o mudo pôs-se a falar e o povo ficou admiradíssimo. Mas alguns diziam, é pelo poder de Satanás, príncipe dos espíritos maus, que ele os expulsa. Outros, para o experimentarem, pediam-lhe que fizesse o milagre pelo poder de Deus. Mas Jesus sabia que eles estavam a pensar e disse-lhes, um país dividido, um grupo que luta entre si acaba por se arruinar.
e as casas caem uma após outra. Ora, se Satanás está em luta contra si próprio, como poderá o seu reino aguentar-se? Dizem que eu expulso os espíritos maus pelo poder de Satanás. Se eu expulso por Satanás, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso são eles que mostram que vocês estão enganados. Mas se é pelo poder de Deus que eu expulso os espíritos maus, isso quer dizer que o reino de Deus está aqui e já chegou. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, todos os seus bens estão em segurança. Mas se aparece outro ainda mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e reparte o que lhe roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Nós vemos aqui que é fundamental nós estarmos ligados a Jesus. Não podemos estar divididos. Não podemos ficar, digamos assim, no meio do caminho, dizendo, ok, eu tenho uma relação com Deus, mas ao mesmo tempo não tenho, faço o que me apetece. Pois essa é uma situação perigosa para nós. Diz o texto bíblico, continuando no verso 24, que quando um espírito mau sai de uma pessoa, vai por lugares secos e procura então repouso. Não o encontrando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Ao chegar lá, encontra a casa vazia, varrida e bem arrumada. Vai então, busca outros 7 espíritos pior do que ele e vão todos viver dentro dessa pessoa. E assim, ele acaba por ficar pior do que antes. Vemos nestes textos que analisamos hoje que Jesus Cristo começa por ensinar a termos uma relação íntima com Deus. Quando isso não acontece, muitas vezes somos atormentados e necessitamos de libertação por parte de Jesus. E quando nós não preenchemos o nosso ser, depois de libertos, com a pessoa de Jesus Cristo, então o nosso último estado poderá ser bem pior que o primeiro. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a Palavra de Deus e a ver o que Ele tem para nos dizer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.